A gente que é pobre e quer melhorar de vida, a gente tem que arriscar. Todo pobre que quer melhorar de vida tem que arriscar. Olha esse comentário aqui do Ed Miranda 2352. Maneiro que seu canal está crescendo. Primeira vez que vi aqui eram 400 inscritos. Agora já está chegando a 900. E só continuar que esse mês ainda deve chegar aos 1.000 inscritos. E daqui a pouco começar a monetizar seus vídeos. Só que eu já tentei várias coisas, cara. Parece que esse canal tá dando certo. Eu tava feliz. Ontem eu tava trabalhando naquela chuva, né? Eu sou motoboy, pra quem não sabe. E eu recebi esse vídeo aqui, ó. Rafael, a telha voou. Olha lá. Voou a telha. Ó. Aquela parte ali tá tudo sem telha. Nessa ventania de agora, ó. Choveu forte, ventou, levou a telha lá de casa. Falei, caramba, meu irmão, eu já mexi nessa telha umas 3 vezes. Falei, cara, e o pior é que lá a casa é segundo andar. Eu não sei se embaixo tem estrutura para eu bater uma laje e depois tem que telhar de novo, né? Porque a laje infiltra. Resumindo, eu vou ter que destelhar aquilo ali tudo. Falei, cara, e eu não consigo associar uma vida financeira bacana para quem tem pouco dinheiro. Então a gente tem que arriscar, cara. Esse canal aqui eu tava feliz, pô, obrigado Ed Miranda pelo seu comentário, sabe? Mas é isso, cara. Eu trabalho como CLT, faço renda extra nos aplicativos e agora a vida do pobre é imprevisível, cara. E a gente tem que arriscar. Não sei quanto que eu devo gastar pra poder mexer nesse telhado aí. Já mexi umas 3 vezes e não resolve. E é isso. Eu tava feliz, estou feliz pelo crescimento do canal. Eu agradeço a cada comentário, cada curtida, mas ao mesmo tempo tem essa necessidade que agora eu já sabia que de repente ia ter que destelhar tudo, só que no momento algumas pessoas já sabem. Minha mãe está passando por uns problemas de saúde, eu ajudo. Meu pai me pediu dinheiro emprestado, eu ajudo. Então, a forma da gente tentar de ganhar mais dinheiro, de arriscar, de repente você tem uma vontade de construir uma lojinha de roupa, um açaí, alguma coisa de cabelo para quem é mulher, um homem uma barbearia, cara, a gente só vai saber tentando. Eu já tentei vender roupa, já participei da Renaudet e para chamar as pessoas para o marketing multinível, recebi a palestra lá, aprendi sobre algumas coisas sobre venda, já tentei vender os perfumes, consegui vender. Inclusive tem gente que me demorou para pagar, porque tu vende na emoção, tu vende fiado, mas como que eu não vou arriscar? Eu tenho esse canal, tenho outro canal que eu não apareço, que tá dando uns problemas, eu falei, caramba, mas a gente tem que arriscar, cara. Não adianta. E muitas das vezes a gente ouve pessoas que talvez não conseguiram e vai te desanimar. Por exemplo, eu não consegui vender roupa, né? Tentei, mas talvez você tenha um jeito diferente do meu e para você vai dar certo. Uma açaiteria, uma sorveteria, talvez a pessoa que tentou e não conseguiu não é você, não é a gente. Quantos vídeos eu fiz que não dava visualização nenhuma e eu sigo tentando? Ah, o canal daqui a pouco monetiza, como o Ed falou, mas pode ser que eu fale alguma besteira, seja cancelado, e eu vou continuar tentando. Mano, é assim, eu fiquei triste, né? Porque choveu bastante, o vento foi forte por ter levado a telha, mas como eu digo aqui no canal, eu tenho estudado sobre o comportamento humano, trouxe o exemplo do livro do Dr. Viktor Frankl, que na pior situação que um ser humano poderia se encontrar, ele escreveu um livro em busca do sentido da vida. Eu estava vendo pesquisando, né, sobre o comportamento humano, pessoas que superaram grandes dores. Eu vi um artigo, né, numa entrevista, 96% das pessoas que sofreram politraumatismos, né, depois da recuperação começaram a enxergar a vida de outro jeito. Então, se eu não buscar esses conhecimentos para mim, cara, eu ia estar muito mais pilhado agora. Então, assim, eu sei que eu vou ter um jeito de resolver aquilo lá, mesmo que eu gaste 5, 10 mil. É aquela situação. O pobre, a vida é luta. Eu posso me entregar aqui, ficar para baixo, me entregar para tristeza. Eu falo, cara, eu vou dar um jeito, mais uma vez. Isso só me criou mais vontade de agora realmente comprar o endereço do site logo, parar de enrolar, que eu já falei que eu quero
vender o site, me empenhar mais nesse canal, trazer mais vídeos para quem sabe monetizar o quanto antes, e no outro canal também. Eu vi vários comentários, cara, assim, de pessoas falando situações difíceis, sabe? Que tá desempregado, que ganha salário mínimo, que tá ferrado financeiramente, mas a gente tem que dar um jeito, cara. Como eu disse, eu tenho os meus problemas e como eu trabalho na rua, eu vejo diversas realidades, sabe? Como a dessa senhora, vendendo o docinho dela. A gente sabe que a aposentadoria está cada vez mais difícil, teve aquele lance lá do INSS, o governo não ajuda a gente, então a gente tem que se virar, cara. E um canal no YouTube, você não vai gastar nada. Eu vejo a galera falando assim, um vídeo pode mudar a tua vida. Não é um vídeo, é sequência de vídeos, é um vídeo atrás do outro. No meu caso, um vídeo bateu mais de 20 mil visualizações, está crescendo, esse vídeo está ganhando um pouquinho de visualização ainda, já está quase 23, me trouxe mais de 700 inscritos, mas não foi um vídeo, é não desistir. E assim, eu acabei de assistir um vídeo não sei se vocês conhecem, o youtuber Felca, de adultização, né? Um tema bem polêmico, mas o que eu acredito agora, cara, cada vez mais, eu vou me empenhar mais aqui, apesar das dificuldades, da cabeça ficar a mil, eu tenho que botar o que eu falo aqui em prática para ficar mais tranquilo, ver o lado bom da vida. Amanhã é dia dos pais, quero estar com meu pai, eu vou poder estar com ele e aproveitar mais esses momentos, sabe? Mas voltando no assunto do Felca, cara, pessoas boas têm que estar na internet. Ele fala sobre conteúdo polêmico, né? Vou deixar o link na descrição, sobre algumas forçação de barra que as pessoas têm com criança, né? Expondo as crianças na internet. E eu tenho sobrinho pequeno, tenho minha enteada. Então, eu sugiro que quem sou eu para sugerir, mas você veja esse vídeo aí, do Felca também, que é muito interessante. E nesse canal aqui, eu não queria comentar muito sobre outros youtubers, mas eu achei muito interessante o canal dele, falando sobre isso, né? E também tem alguns comentários, cara, de pessoas que divulgam, que estão com problema de casa de apostas, né? Com essas coisas, cara. E assim, se você é uma pessoa do bem, eu vi que algumas pessoas que curtiram, que comentaram, que seguem, também tem canal, sabe? E eu acho que você deveria continuar tentando, cara. Se você é uma pessoa do bem, quer passar uma mensagem que não vai apoiar a casa de aposta, que várias pessoas se ferram com isso, com tigrinho, seja o que for. Se você é essa pessoa, cara, continua gravando, continua tentando, muda o formato, que é o que eu tô fazendo no outro canal, porque se tem gente produzindo conteúdo que às vezes te afunda, prejudica a vida das pessoas, tem que ter gente boa produzindo conteúdo que dá pra ter uma vida digna e honesta sem fazer essas coisas, sabe? Não que eu me considero bom, eu acho que eu não sou bom em nada, na verdade, né? Eu tenho essas coisas na cabeça, por isso que eu fui buscar o autoconhecimento. A única coisa que eu sou bom é em trabalhar. Aí eu fui aprender sobre educação financeira. E educação financeira tem tudo sobre o comportamento humano também, tem tudo a ver. Então eu venho compartilhando o que está mudando a minha vida. Infelizmente, essas coisas são imprevisíveis e o telhado ter voado várias vezes eu mexendo. Aconteceu, a situação eu vou ter que resolver. E o bom de trabalhar nos aplicativos, como eu falei, trabalho 10, 12 horas por dia, para mim não tem problema enquanto eu tenho saúde. Eu vou trabalhar focado, vou definir o que é prioridade ali, vou dar um jeito de consertar esse telhado, talvez que telhar tudo, bater laje, vou procurar a solução do problema, porque eu não vou me entregar, sabe? Dificuldade, cara, é difícil para todo mundo, é difícil a falta de dinheiro, é difícil para quem treina ganhar massa muscular, para quem quer emagrecer, para quem quer largar um vício, largar o vício. E
a gente é pobre e não pode abaixar a cabeça. Eu tô sempre tentando, eu tô sempre lutando. Eu achava que não era bom, mas pelo menos essa aí de sair, lutar com vontade, buscar os meus sonhos, é isso, cara. E eu, como eu falei, eu consegui realizar algumas coisas bem bacanas na minha vida, né? Que se eu tivesse com medo e não tivesse coragem, eu não teria vivido, como pular de paraquedas. Quando o avião abre a porta ali, cara, aquele vento, e tu ficar pula. Foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Também o rapel. Só que o rapel acho que dá mais medo do que o paraquedas, porque o rapel você, foi numa ponte que tem um trilho, uma ponte de uns 50 metros, 60 metros de altura. Só de você olhar para baixo já fica com medo. E eu vi pessoas desistindo ali, sabe? Falei, não vou desistir não. Algumas pessoas foram na minha frente, falei, vou ter que ir. Porque ali tu segura no corrimão do parapeito ali da ponte, aí tu bota assim, tu atravessa, cara, dá medo, e tu vai descendo devagarzinho, tu vai com medo e conseguir. E o medo e a falta de coragem, cara, te atrapalha de repente a criar um canal no YouTube que pode mudar a tua vida, a vida da tua família, te atrapalha de fazer o teu negócio. E como eu falei, hoje eu consigo viver algumas coisas bem bacanas por causa da mudança de mentalidade, por conta da educação financeira. Só que a vida da minha mãe não está bem financeiramente, do meu pai também não, então o que adianta, sabe? Eu estar curtindo, zoando e não ver eles numa situação não tão legal. Então eu tento. Estou sempre tentando, estou sempre lutando. Às vezes discuto um pouco com a minha esposa, porque ela fala que eu fico um pouco tenso por causa disso, mas os pais dela, né, são aposentados, não tem uma vida de luxo, mas consegue ter uma dignidade. E a gente que é pobre, cara, para ter uma vida mais digna na situação que o nosso país está, vai ter que lutar mais, vai ter que estudar mais. E eu tô nesse ritmo aí, nesse modo caverna, sabe? E eu sempre fui um cara esforçado. Tem algumas tatuagens, essa tatuagem aqui, ó, é de um filme que me marcou demais, que é um menino que descobriu o vento na Netflix. Que apesar de todas as dificuldades, ele conseguiu construir um catavento, era uma aldeia lá na África, e conseguiu, que era uma aldeia de agricultura, e através desse catavento ele conseguiu sugar água lá do solo para conseguir irrigar o lugar, e salvou a família dele por conta da agricultura. A água precisa da água, né? E conseguiu salvar a família dele de uma fome extrema. E esse filme é baseado em fatos reais. Se você tiver interesse, pesquisa aí. Então, assim, apesar de todas as dificuldades, eu vejo pessoas passando por adversidades e conseguindo vencer. E essa é a minha mensagem desse vídeo, cara. Tô um pouquinho chateado, sim. A gente é ser humano, mas por isso que eu gosto de buscar esses conhecimentos e tentar compartilhar aqui para nos ajudar uns aos outros. Deixa aqui nos comentários o que está te impedindo de lutar pelos seus sonhos com toda a vontade, com toda a força. Se é vergonha, se é um medo, se é um canal no YouTube. Eu não sei muito, mas estou tentando. A gente pode trocar uma ideia. Eu quero fazer mais um vídeo sobre isso, muito por causa do Felca ali, falando sobre problemas aí desse outro vídeo das crianças aí. Então, cara, se você acredita que as pessoas boas têm que estar na internet, compartilhando conhecimento, compartilhando suas superações. E se você acredita mesmo que não consegue, você está certo, porque você não se mexe para melhorar. Se você acredita que consegue, você também está certo, porque você vai se mexer para melhorar. Só que existe um processo, não vai ser tão rápido, mas eu acredito que dá sim, cara. Não só acredito, como estou passando por essa transformação
compartilho aqui com vocês. Espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.